Fala galera do oitavo ano. Então, a partir dos questionários, agora a gente começa a ter algumas aulas. Vamos fazer uma revisãozinha de alguns conteúdos que eu notei através dos formulários que vocês tiveram um pouquinho mais de dificuldade, começando pelo sistema circulatório. Então, veja a importância de vocês responderem esses formulários para a gente identificar as dúvidas que vocês ficam para que a gente possa se dedicar um pouco mais àquele conteúdo, tá bom? Então, vamos lá, começando pelo sistema circulatório. Então, de cara aqui você já vê que tem uma imagem aí do corpo humano, né, um GIF mostrando para você basicamente o que seria o sistema circulatório, o coração e os vasos sanguíneos. Claro que a gente vai estudar especificamente cada parte dessa. E vamos lá, vamos começar. Então, começando falando sobre quais são os órgãos que compõem esse sistema. Tinha algumas questões lá no formulário sobre isso, então tá lá. O coração, os vasos sanguíneos e o sangue é o que forma o sistema circulatório. Então aqui você tem uma imagem aqui, duas imagens, né, mostrando para você o coração, esses vasos sanguíneos, e o sangue que corre dentro desses vasos, tudo bem? Vamos para a próxima. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses componentes, começando pelo sangue. O sangue é considerado um tecido líquido devido à sua grande quantidade de água. Então, o sangue, aí, basicamente 80% dele é água, né, que é o chamado plasma. Né? Através da circulação do sangue que os tecidos recebem oxigênio, nutrientes e água. Né? Veja que aqui na imagem do lado direito de vocês aí, tem aí a imagem de um capilar, que é aquele vaso mais fino, né, que tem, e você vê alguns componentes do sangue. Desde o plasma mais amarelinho, aqui mostrando para você, que é a parte líquida, até as células que compõem esse tecido. Então tá lá, o glóbulo vermelho, que é a hemácia, né, que é responsável por transportar oxigênio. As plaquetas em amarelinho aqui, ó, que são responsáveis pela coagulação sanguínea, para estancar o sangue, né? Você tem aqui os glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso organismo. Depois nós vamos ter uma aula específica também sobre o sistema de defesa. Tudo bem? Então, basicamente, esse seria o sangue, a parte líquida e os seus componentes, tá bom? Próximo. Aonde são formadas essas células sanguíneas? Então, nós temos aqui, acompanhe comigo no desenho, primeiro lá no osso. Você tem um osso chamado de fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, né, o mais comprido, pelo menos. E aí você tem um corte que foi feito aqui, mostrando para você o interior dele. Tem uma região dos ossos, isso todos os ossos, todos eles têm uma região chamada de medula óssea. Lá nessa medula óssea você tem um tipo de célula chamada de célula tronco, veja que aqui ela está sendo chamada de célula mãe, que ela tem a capacidade de se diferenciar em células sanguíneas. Então essa célula mãe ela pode ir pelo caminho chamado de mieloide, é claro que isso é mais curiosidade para vocês, formando, por exemplo, hemácias, plaquetas, neutrófilos, que são células de defesa. Ou ela pode ir, a célula mãe pode ir pelo caminho linfóide e produzir os linfócitos, que são células de defesa. Então, onde são fabricadas as células sanguíneas? Na medula óssea, através de células tronco da medula óssea. Tudo bem? Vamos para o próximo. Vamos falar um pouquinho do coração. Então, o coração é um órgão basicamente muscular, está aqui, né, na caixa torácica, entre os pulmões, né? Os pulmões estariam mais na parte dorsal. Ele funciona como se fosse uma bomba, bombeando o sangue para que ele chegue em todo, né, para que o sangue percorra todo o corpo. Ele tem dois tipos de movimentos, que é a chamada sístole e diástole. A sístole é a contração e a diástole é o relaxamento. Acompanhe na imagem aí comigo, veja que os átrios eles sofrem sístole ao mesmo tempo. Só para também fazer uma separação, o coração é dividido em 4 câmaras. Acompanhe comigo na imagem. Ó. Essas duas mais superiores são chamados átrios. E aqui embaixo você tem os dois ventrículos. Então você tem aqui em azul o átrio direito e o ventrículo direito. Em vermelho, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Veja como eles atuam de forma coordenada. Os átrios quando eles estão em sístole, contração, os ventrículos estão em diástole, relaxamento. Quando os ventrículos contraem, sofrem sístole, os átrios dilatam, né? Sofrem relaxamento. Né? Então, veja que eles funcionam de forma ordenada e de forma antagônica também. Uma outra coisa que é interessante observar aqui é que, veja, tem uma seta amarela que ela fica pulando aí, indicando para você por onde o sangue chega no coração e por onde o sangue sai do coração. Então, note aqui no átrio direito primeiro, que é o azul. Veja que a seta, o coração, a veia cava, ela chega até o coração, levando o sangue até o átrio direito. Então, é o primeiro lugar
que o sangue chega no átrio direito. Logo, ele passa para o ventrículo direito através de uma válvula. Depois do ventrículo direito, ele é bombeado para os pulmões através das artérias pulmonares. Lá ele é oxigenado, ele volta, veja a setinha, vai voltar aqui, ó voltou para o átrio esquerdo, ele é bombeado para o ventrículo esquerdo e depois ele vai ser bombeado pela artéria aorta para todo o corpo, agora oxigenado, porque ele veio dos pulmões. Então acompanha a setinha mais uma vez, olha lá. Chegou, foi para os pulmões. Voltou, foi para o corpo. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois, né, sobre esses dois tipos de circulação. Continuando. Vamos lá. Opa, passou demais. Vamos falar um pouquinho agora sobre os vasos sanguíneos. Então, o que são esses vasos? São tubos do sistema circulatório que transportam o sangue por todo o corpo. São formados, então existem três tipos, as artérias, as veias e os capilares. Aqui você tem uma imagem do lado direito de uma obra de arte feita por uma artista. Ela tentou, né, reproduzir de forma fidedigna todos os vasos do seu corpo. Então, se você pudesse ver só os vasos sanguíneos do seu corpo, é isso basicamente que você viria, esse ser deitado aí, cheio de vasos. Às vezes que tem uns mais grossos, de maior calibre, que são as artérias, né? Tem uns um pouquinho de menor calibre, que são as veias, e tem esse marinhado, que são os capilares que levam até o tecido, né? Então veja aqui, ó. As veias são aqueles vasos que pegam o sangue do corpo e transportam até o coração, e as artérias são aquelas que transportam o sangue do coração para todo o corpo, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos falar um pouquinho sobre a circulação. Então, o que é a circulação sanguínea? É o caminho que o sangue percorre por todo o corpo. Nesse caminho, ele passa 2 vezes pelo coração. E a gente vai entender um pouquinho isso quando a gente falar da pequena e da grande circulação. Para que serve essa circulação? Justamente para levar nutrientes, oxigênio, hormônios também do crescimento, hormônios sexuais para vários órgãos do corpo. E também a circulação retira do corpo aquelas impurezas, aqueles restos metabólicos das células que vão ser eliminados através da urina, por exemplo. Esse sangue passa nos rins, o rim filtra essas impurezas e depois elimina na urina, por exemplo. Então essa é a função da circulação. Continuando um pouquinho, vamos agora conhecer os 2 tipos de circulação. Nós temos a pequena circulação, que é justamente, por que chama pequena? Porque veja do lado direito aqui comigo, na imagem do coração e do pulmão aqui. Veja que é justamente a circulação que acontece entre o coração e o pulmão e o coração. Lembra lá que o sangue chega, veja que as setas indicando o sangue chegando no átrio direito, ele é bombeado para o ventrículo direito, e ele depois é bombeado através de artérias pulmonares até o coração. Uma coisa interessante, geralmente as artérias, como elas transportam sangue para todo o corpo, elas transportam sangue oxigenado, com sangue. Só nesse momento, e única e exclusivamente nesse momento, as artérias vão transportar o sangue até o pulmão. Esse sangue está desoxigenado, sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. Então veja, isso pode cair em prova. As artérias transportam apenas sangue oxigenado. Não, é falso. Quando elas transportam o sangue até o pulmão, o sangue está desoxigenado. Então o sangue chega nos pulmões, é oxigenado, e as veias, agora o contrário, né? As veias trazem o sangue oxigenado até o átrio esquerdo. Depois vai para o ventrículo esquerdo e assim ele é bombeado pela artéria aorta e aí ele vai ser distribuído para todo o corpo, cabeça e para o corpo, né? Então, mais uma vez, agora uma veia transportando sangue oxigenado. Isso também não é comum, porque as veias geralmente trazem o sangue para o coração. Quando elas trazem o sangue para o coração do corpo, que veio do corpo, esse sangue geralmente é pobre em oxigênio. Só que nesse momento aqui, quando ela vem do pulmão para o coração, ela transporta um sangue rico em oxigênio. Então tem que tomar cuidado com essas pegadinhas aí. O sangue oxigenado ele pode ser transportado tanto por veia quanto as artérias quando a gente pensa aqui em pequena circulação, tá bom? Aqui tem um esqueminha mostrando para você. Então acompanha aqui do lado esquerdo, né? Sangue venoso, ou sangue pobre em oxigênio rico em gás carbônico, vai para os pulmões. Nos pulmões ele é oxigenado, se transforma em sangue arterial, ou sangue rico em oxigênio, que vai para o coração, vai para o corpo. Do corpo ele volta, né? Sangue venoso, vai para o pulmão. E assim é um ciclo, tá bom? Então você inspira, bota o oxigênio lá, vai para a corrente sanguínea,
quando você expira, você tira o gás carbônico que veio do sangue, no caso, o sangue venoso, né? O sangue rico em gás carbônico. Tudo bem? Vamos para o próximo. E a grande circulação, que é justamente quando o sangue volta dos pulmões no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e é bombeado, aí que nós chamamos de grande circulação, que ele vai circular por todo o corpo. Então aqui tem alguns nomes de vez, então veja, aqui a partir do coração você tem a artéria aorta, essa artéria aorta desce, vai se transformar em outras artérias. Da mesma forma a veia cava, que vem aqui, ó, a veia cava inferior, ela sobe, chega no átrio direito, mas veja qual é a quantidade, cada região do corpo, as artérias e veias recebem um nome diferente. Tá bom? Mas a grande circulação é nesse momento onde o sangue agora oxigenado volta para o coração e é transportado para todo o corpo, rico em oxigênio. Aqui um esqueminha muito simples, mostrando o coração, né? Então está aqui o átrio direito, ventrículo direito, o sangue vai para o pulmão, pobre em oxigênio, volta oxigenado para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e ele vai circular todo o corpo, que é a chamada grande circulação. Então, a circulação pulmonar, pequena circulação. A circulação chamada de sistêmica, ou para todo o corpo, grande circulação. Aqui é só uma curiosidade para mostrar para você que dentro do grupo dos vertebrados aí, né, todos os animais considerados vertebrados, veja como pode variar o coração. Começando lá de peixe. O coração de peixe não tem nem câmaras, aqueles átrios, ventrículos. A partir de anfíbio começa a surgir uma pequena separação em câmaras. Já em répteis, veja que está quase fechando, né, quase fechando ali as câmaras e formando átrios e ventrículos. Já em ave, aí acontece o fechamento total. O que isso implica? Veja que o nosso sangue, quando chega em mamífero, o sangue que está pobre em oxigênio e o sangue que está rico em oxigênio, ele não se mistura dentro do coração, ele passa por câmaras diferentes. Enquanto dos seres, né, os outros vertebrados, alguns o sangue oxigenado e sem oxigênio, o sangue venoso, eles se misturam, como de peixe, de anfíbio, de réptil, certo? Então é só uma curiosidade para vocês verem. Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas. Qualquer dúvida estou à disposição. E até a próxima aula. Fiquem bem aí e fiquem em casa. Tá, galera? Um abraço.